A paz do Senhor, irmãs e irmãos em Cristo. Você está no canal Bíblia e Louvor. Se você gostar do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de comentar nossos vídeos. Vamos juntos semear a palavra de Deus. Por que precisamos de salvação? Por favor, ouça essa reflexão até o fim, pois o que está em jogo é o seu destino eterno. Estou falando de vida eterna ou condenação eterna. Estou falando sobre o que vai acontecer com você quando esta vida chegar ao fim, depois que você morrer. A Bíblia afirma que todos nós um dia enfrentaremos o julgamento de Deus. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Hebreus capítulo 9, verso 27. Naquele momento crucial será declarada pelo justo juiz a sentença de cada ser humano, salvação ou condenação. Tenho uma excelente notícia para lhe dar. Antes, porém, preciso torná-lo ciente de uma triste realidade. Você precisa de salvação porque já está condenado. O respaldo para essa afirmação encontra-se na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Está escrito: o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. E todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Assim, todo ser humano que um dia existiu, existe ou existirá, já estreia no palco da vida manchado pelo pecado e está destinado à condenação eterna. Davi disse: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos, capítulo 51, verso 5. A partir do momento em que começa a interagir com o mundo que o cerca, ainda muito pequeno, o homem já começa a deixar evidente sua inclinação ao pecado. Poucos dias após seu nascimento, aquele bebezinho lindo e inocente, entre aspas, já é capaz de enganar os pais. O choro, que deveria ser usado para alertá-los para uma situação de emergência, como: estou com fome, ou estou sujo, ou ainda, estou com dor, agora é usado para algo não tão urgente como: quero ir para o seu braço agora. Quando começa a interagir com outras crianças, começa a demonstrar egoísmo ao não querer compartilhar seus brinquedinhos, começa a ter ciúme dos pais e por aí vai. Todos esses comportamentos são frutos do pecado que herdamos dos nossos pais, gerações e gerações passadas até Adão e Eva. À medida que o tempo passa, nosso arsenal de pecados vai se diversificando. E se fizermos uma análise fria e sincera, principalmente quando conhecemos a visão de Jesus sobre os 10 mandamentos que você pode ler no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao 8, perceberemos que todos nós quebramos constantemente não apenas um ou outro mandamento, mas toda a lei de Deus. Bastaria um único pecado, uma única vez na vida, para estarmos separados eternamente de Deus, pois Ele é perfeito, não tolera o pecado e nos criou sem defeito para sermos perfeitos, já que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26. Cientes do que Deus espera de nós, a perfeição, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus, capítulo 5, verso 48. Quem pode satisfazê-lo? Ninguém. Por isso, precisamos de salvação. Agora que você conhece a resposta à pergunta inicial, está pronto para conhecer a excelente notícia: você pode ser salvo. Deus enviou seu Filho, Jesus, tão divino quanto ele, que a Bíblia diz seria um só, e ao mesmo tempo tão humano quanto eu e você, pois é o nosso representante, o segundo Adão, sem falha alguma, diferentemente do primeiro, para pagar o preço do nosso pecado, a morte. Jesus não morreu pelos seus pecados. Ele não tinha pecado algum. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versos 22. Morreu, pois, pelos seus e pelos meus pecados,
Ele pagou a nossa dívida com Deus. Pagou o nosso resgate quando, por nós, derramou o seu imaculado sangue. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Através do sacrifício de Jesus, somos aceitos por Deus. Quando olha para alguém que aceitou a graça, Deus não vê mais seus pecados, mas sim a justiça de Jesus refletida sobre ele. Jesus oferece à humanidade graciosamente a única alternativa à condenação, seu perdão, sua graça. Se você reconhecer que é um pecador, se arrepender de seus pecados e aceitar a graça de Jesus, ou seja, que ele pagou sua dívida com você, você terá seu destino mudado e será salvo. Ao aceitar a graça de Jesus, você precisa submeter-se a ele, fazendo do Senhor o seu Senhor. Essa é a atitude consequente de uma salvação genuína. O mundo que jaz no maligno, segundo 1 João, capítulo 5, verso 19, não quer que você conheça a realidade. Contudo, Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, está lhe trazendo luz hoje. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, verso 32. Não pense que as boas obras ou a religiosidade podem te salvar. Não pode, são insuficientes. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está escrito em Efésios, capítulo 2, dos versos 8 e 9. A única esperança para o perdido é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, verso 6.